e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te tornará, e ficarás purificado. Porém Naamã muito se indignou e se foi dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, por-se-á em pé e invocará o nome do Senhor seu Deus, e passará sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Não são porventura Abana e Farpar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e se foi com indignação. Então chegaram-se a ele os seus servos e lhe falaram, e disseram: meu pai, se o profeta te disser alguma coisa grande, coisa porventura não farias? Quanto mais dizendo-te, lava-te e ficarás purificado. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou como a carne de um menino, e ficou purificado. Amém? Aleluia, Jesus. Aqui é a palavra de Naamã, né? Vemos algumas lições. É uma palavra conhecida, essa passagem é muito conhecida, mas nós vemos algumas lições nessa passagem, né? Começando com Naamã. Naamã era um guerreiro, ele tinha posses, era poderoso, respeitado, tinha confiança do rei, né? Ben-Hadad, que era o rei da Síria. Mas, porém, ele era leproso. E no meio de nós, irmãos, nós temos muitas pessoas, inclusive eu, que temos esse porém. A nossa lepra não é uma lepra como era de Naamã, mas às vezes nós temos tudo, mas temos uma lepra, um porém na nossa vida. Às vezes uma mentira, às vezes nós queremos ser melhor que os outros. Isso tudo é uma lepra na vida do cristão, né? Então, como Naamã, nós precisamos de uma libertação. Essa já é uma lição, né? Porque Naamã era se achava melhor, porque por ser o capitão do exército do rei, ele se achava grande, mas ele tinha essa lepra. E aqui no 9, né? Veio Naamã com seus cavalos e com seu carro e parou à porta da casa de Eliseu. Irmãos, antes dele chegar na casa de Eliseu, nós temos uma outra lição. Deus usou uma menina que veio escrava da sua terra. A menina não veio por vontade própria. Numa saída do exército da Síria, trouxe de Samaria, né, algumas pessoas, e no meio dessas pessoas, como escravos, trouxe essa menina, que foi parar na casa de Naamã, ser serva da esposa de Naamã. E quando ela viu que Naamã era leproso, irmãos, ela estava ali como escrava. Ela podia nem se incomodar, falar assim: não estou nem aí se ele morrer ou não, porque eu sou escrava. Mas não, irmãos, Deus colocou aquela menina com um coração cheio de sabedoria e de fé, né? E disse para a senhora de Naamã: oxalá que meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da lepra. Então aqui nós temos outra lição, irmãos. A menina com um coração bondoso, mesmo sendo escrava, ela veio trazida da sua terra, não por sua vontade, mas por vontade do exército. Foi escrava, uma menina, mas Deus usou, porque precisava ter aquela menina na casa de Naamã, né? Aqui no 10, então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo. Eliseu não foi até Naamã, ele mandou Geazi o que ele tinha que fazer, né? Ele mandou um mensageiro, ele não foi pessoalmente falar a Naamã: Naamã, você tem que se banhar no Rio Jordão. Ele mandou um mensageiro. Então imaginem
como ficou o capitão? Ele se sentiu ultrajado, irmãos, porque ele esperava por ele ser o capitão do rei, né? Do rei. Ele achava que Eliseu ia lá pessoalmente, que ele ia chegar de pé na frente dele, evocar o Deus de Eliseu e sará-lo. Mas não é assim, irmãos, porque tudo na vida tem um propósito, para depois vir a vitória, para depois vir a cura, para depois vir a libertação. E precisava desse propósito na vida de Naamã, né? Para Naamã ser curado. Porque hoje em dia, irmãos, nós precisamos ir buscar a nossa bênção. Igual Naamã saiu da sua terra e foi até a terra de Eliseu. Ele foi buscar a sua bênção. Ele escutou a menina e ele acreditou e foi buscar a cura. Hoje em dia, irmãos, muitos irmãos não querem vir buscar. A gente convida para vir para a igreja, vamos lá buscar uma palavra, buscar a sua bênção, a sua vitória. Ai, hoje está frio, hoje está chovendo, hoje está muito calor, né? Ai, hoje eu estou muito cansado. Mas aí fala, olha por mim lá, quer que tudo caia na mão, caia do céu. Mas ninguém quer ir buscar, ouvir o Senhor falar com ele. Porque muitas vezes, irmãos, nós podemos até orar por essas pessoas, mas Deus tem um propósito e cada um tem que ir atrás do seu propósito, porque senão a cura, a libertação, a vitória, o milagre não acontece. Aqui no 11, porém Naamã muito se indignou e se foi dizendo, né, que ele não queria se banhar nas águas do Rio Jordão, porque o Rio Jordão era lamacento e tinha outros rios, né, que eram águas limpas. Então ele ficou indignado e falou, por que ele não me mandou eu tomar um banho no rio de água limpa? Mas por que, irmãos? O propósito de Deus às vezes nós não entendemos, né? Nós achamos que o Senhor faz algumas coisas e aí nós ficamos assim, meu Deus, mas eu achava melhor ir por lá. Mas o Senhor mandou ir por aqui, mas nós achamos que é melhor ir por lá. Então o que adianta? Nós não obedecemos, como teve na palavra da irmã pastora Bruna, como teve no do pastor Silvério e como teve no do pastor Haroldo, né? Se nós não obedecermos, como nós vamos receber a nossa vitória, irmãos? Porque nós dependemos do Senhor para receber a nossa cura. Aqui no 12, ele de novo fala das águas. Mas, irmãos, poderia ser, né, até melhor que o Senhor mandasse ele tomar banho na água limpa. Mas o que adiantaria? Porque o Senhor faz coisas que às vezes a gente não sabe, não entende o porquê. Mas tudo tem um propósito. Tudo tem um propósito. No 12, no 13, então, chegaram ele os seus servos, irmãos. Os servos falaram com ele, os servos de Naamã. Falou, pai, mas se ele tivesse pedido uma coisa grande para o Senhor não teria feito, não teria acreditado, né? E teria feito. E Naamã, acho que nessa passagem ele pensou, falou, eu teria feito sim. Então ele resolveu descer do carro e buscar a bênção dele. Aleluia. E ele se banhou na água lamaçal. Ali, irmãos, nessas vezes, quando Deus fala alguma coisa e nós duvidamos, é porque nesse propósito, tem um propósito tão grande de Deus, um mover tão grande de Deus, que nós só vamos entender depois, né? Então não adianta nós não seguirmos o que o Senhor manda. Ali ele usou Eliseu para mandar o Naamã e se banhar na água lamacenta. Ele podia não se banhar e ir embora e perder a sua cura. E naquele tempo, quando a pessoa tinha lepra, ele não poderia conviver conosco. Na época, eu não sei como ele tinha, e o rei sabia que ele tinha.
Mas o rei gostava tanto, acho que dele, por causa das lutas, dos galardões que ele ganhava com as guerras que ele fazia, que ele ganhava, né? Ele era um guerreiro assim, acima, né? De todas as expectativas do rei. Então, só que se ele passasse direto, ele não ia ter a sua cura. E assim ele voltaria para a Síria e morreria de lepra, né? Mas aqui no 13, então, os servos chamaram a atenção dele. Então, o Senhor usou os servos dele também. E cada um de uma maneira. O profeta usa o mensageiro Geazi, né? Ele poderia ter ido lá, falado com ele pessoalmente. Mas aqui nos mostra que Naamã, ele se sentia melhor, porque quando ele ia para a cidade de Samaria, o rei da Síria mandou uma carta para o rei de Samaria, avisando que o guerreiro dele, que o servo dele ia lá e era para o rei curá-lo, como se o rei da Samaria fosse Deus. E o rei da Samaria se sentiu assim: sou eu Deus? Ele sabia que não era ele, porque o rei da Samaria sabia que era Deus. E bem na hora, quando o homem de Deus, o profeta Eliseu, ficou sabendo que o rei ficou muito exaltado, rasgou as suas vestes e falou: mande vir até mim. Porque o homem de Deus, quando o homem de Deus fala, irmãos, nós temos que obedecer. Aqui nós temos homens de Deus ainda na terra. Nós temos nossos pastores, são homens de Deus, mulher de Deus, né? E estão aqui para nos mostrar o caminho que o Senhor manda. Mas muitas vezes nós não queremos obedecer. E essa desobediência, às vezes, nos custa nossa cura, nossa libertação, nosso milagre. Então, assim, nós temos que sempre obedecer o homem de Deus, porque nós vamos ter sempre o homem de Deus para nos dar a direção. Porque sozinho nós não entendemos o trabalhar do Senhor, né? E por isso nós somos direcionados por alguém usado por Deus. Aqui, todas as pessoas usadas por Deus para nos direcionar. Nós somos ovelhas. Aqui no 14, então desceu e mergulhou. Conforme ele mergulhou, ele saiu. Eu acho que na hora ele foi saindo da água e as marcas, né, da lepra foram sumindo. E ele ficou tão agradecido, irmãos, tão agradecido, porque ali ele enxergou a glória de Deus. Porque eu creio que ele achava que ele ia sair da água de lama da mesma maneira. Ele não acreditou. Mas quando ele viu que ele foi curado, que a pele dele foi restaurada, ele sentiu tão agradecido a Deus, que ele voltou à casa do profeta. Ele voltou à casa do profeta porque ele tinha trazido coisas para pagar o seu milagre. Ele tinha trazido coisas para pagar aqui. Ele levou 10 talentos de prata, 6.000 cílios de ouro e 10 mudas de vestes para pagar a sua cura. Como ele vai pagar uma cura se ele não imaginava, irmãos, ele não imaginava o poder de Deus, do poder de Deus de Israel. E aqui ele voltou e falou a Eliseu que daquele dia em diante ele não ia adorar nem prestar mais sacrifícios a outros deuses, que ali existia só um Deus, que era o Deus de Israel. Então, irmãos, aqui nós vemos que ele precisou passar por tudo isso para ver que o verdadeiro Deus era o Deus de Israel, o nosso Deus, o Deus de Eliseu, o Deus daquela menina que foi usada para levar. Então, irmãos, nós temos que ver que às vezes precisamos passar por um processo para poder ver a magnitude que Deus tem. Porque às vezes nós não conseguimos enxergar. Sabe, às vezes nós estamos dentro da igreja, irmãos, mas nós temos tantos obstáculos, e é por isso que às vezes a nossa bênção,
nossa cura, nossa libertação, o tanto que nós pedimos não chega até nós, por causa dos obstáculos que nós mesmos colocamos. Quando Deus manda ir para o Jordão, é para o Jordão. E aqui nessa passagem ainda tem uma outra lição. Se Deus mandou você para o lugar, vai e fique. Não é para você ir para aquela igreja maior, aquela igreja é mais bonita, aquela igreja é gigante, está cheia de gente. Mas irmãos, se Deus mandou você vir para Deus proverá, é aqui que vai estar a vitória. É aqui que vai estar a sua vitória. Porque quando Deus manda e nós obedecemos, a nossa vitória chega. Então, irmãos, aqui também tem que Geazi viu que o profeta não recebeu o que o Naamã mandou para ele. Mas Naamã falou aqui que nisto queria que me perdoe o Senhor, o teu servo. Naamã, quando meu Senhor entra na casa de Rimon para lhe adorar, e ele se encosta na minha mão, eu também me tenho de encurvar na casa de Rimon. Rimon era o deus do rei da Síria. E ele estava sempre com o rei. Então aqui ele dizia que queria que Deus perdoasse, porque na hora que ele fizesse isso, ele não estaria adorando o rei da Síria, né? O Deus do rei da Síria. Mas ele era um servo do rei. Então ele teria que estar ali, porque o rei se apoiava nele para se curvar. E nesse ele teria que se curvar. Então ele estava pedindo que o Deus de Israel perdoasse quando ele fizesse isso, porque não era que ele estaria adorando o rei, era uma obrigação que ele tinha como servo do rei, mas que ele só adoraria um Deus, o nosso Deus, que é um Deus vivo, um Deus verdadeiro e um Deus que está sempre presente nas nossas vidas. E aqui Geazi, quando viu que Eliseu não quis receber o que Naamã mandou para ele, levou para ele para pagar a sua cura, Geazi ainda fez uma outra lição aqui. Geazi era um servo, um aprendiz do profeta Eliseu. Mas o que ele fez? Ele correu atrás novamente de Naamã e ainda mentiu. Levou 2 rapazes com ele, dizendo que o profeta tinha mudado de ideia, que tinha chegado 2 filhos de 2 profetas e precisavam de algumas coisas, e pediu para Naamã. Naamã não se negou, porque os rapazes estavam juntos, acreditou. Mas aí Geazi mentiu, irmãos. Geazi andava com o profeta Eliseu, sabia como ele era, sabia como é a direção de Deus, e mesmo assim, irmãos, ele mentiu. Então por aí vocês vejam, irmãos, às vezes nós estamos na casa do Senhor, mas a mentira às vezes é a lepra de muitos na casa do Senhor. Porque não estão firmados, porque não obedecem a palavra do Senhor. E aqui é uma lição de obediência, de fé, né? Porque aqui nessa passagem de Naamã tem tantas lições para a nossa vida, irmãos. Tantas lições. Eu já conhecia a palavra de Naamã, essa passagem, mas nunca tinha me focado na menina, né? Mas a menina é a chave de tudo que aconteceu com Naamã. E a menina é a pessoa mais usada por Deus aqui também, né? Porque se não fosse ela, Naamã não saberia do profeta, do homem de Deus. Naamã não iria para Samaria. Então, irmãos, aqui é uma lição de fé, né? E a cura, o seu milagre, tudo depende de você, da sua obediência. Você tem que ir e seguir o que Deus manda, porque a direção vem dele, irmãos. Nós às vezes temos que deixar de tudo que nós achamos, que nós pensamos, porque às vezes nós pensamos, mas não estamos certos. É como o pastor falou, que às vezes nós fazemos as coisas e não dá certo, porque nós não seguimos a direção que Deus mandou. Então, irmãos,
Fiquem com essa palavra, né? Que a senhora já se adiantou. E reflitam nessa passagem de Naamã. Sigam a direção da palavra do homem de Deus, que o homem de Deus sempre vai nos mostrar o caminho que Deus manda nós seguirmos. E esteja sempre com a sua fé, né? E a sua obediência sempre na frente de tudo. Eu não sei se é isso que vocês queriam ouvir, mas foi até aqui que Deus me mandou. E eu agradeço por demais essa oportunidade e essa confiança que os pastores me deram. E eu agradeço essa rica oportunidade em nome do Senhor.